Eu sempre acreditei que no trabalho quem se dedica é reconhecido. Mas às vezes, a inveja fala mais alto que qualquer coisa. Eu sou gerente de vendas numa empresa de médio porte há 5 anos, e durante todo esse tempo nunca tive uma funcionária tão dedicada quanto ela. Vamos chamá-la de Carol. Carol era aquele tipo de pessoa que chegava cedo, saía tarde e ainda perguntava se podia ajudar em mais alguma coisa. Ela batia todas as metas, os clientes adoravam ela, e eu sempre a usava como exemplo para o resto da equipe. Tanto que estava considerando promovê-la para supervisora. Até que tudo começou a desandar. De uma hora para outra, Carol começou a falhar. Contratos importantes sumiam da mesa dela. Clientes ligavam reclamando que ela havia passado informações erradas. Prazos eram perdidos. No começo, pensei que fosse estresse ou algum problema pessoal. Chamei ela para conversar várias vezes. Carol chorava, dizia que não entendia o que estava acontecendo, que estava fazendo tudo igual sempre fez. Mas os erros continuavam, e o pior, sempre aconteciam quando ela não estava por perto para se explicar. A diretoria começou a pressionar. Diziam que eu estava sendo muito complacente, que uma funcionária que comete tantos erros não poderia continuar na empresa. Eu estava numa situação terrível, defendendo alguém que aparentemente não merecia mais minha confiança. Foi então que comecei a reparar em detalhes estranhos. A Sandra, que trabalhava na mesa ao lado da Carol, sempre estava por perto quando os problemas aconteciam. E sempre foi ela quem primeiro notava e relatava os erros da Carol. Sandra era uma funcionária mediana. Nunca se destacava, nunca dava problema, mas também nunca brilhava. E sempre que eu elogiava a Carol em reuniões, eu notava aquele olhar dela, um misto de raiva e inveja mal disfarçado. Decidi investigar discretamente. Instalei câmeras de segurança adicionais na área, alegando questões de compliance. E comecei a observar mais de perto a dinâmica entre elas. Na primeira semana, nada. Na segunda, algumas coincidências estranhas. Mas na terceira semana, eu vi algo que me deixou chocada. Era uma sexta-feira à tarde. Carol havia saído mais cedo para uma consulta médica que havia agendado há semanas. Eu estava na minha sala quando resolvi dar uma passada no andar de vendas antes de ir embora. Quando cheguei lá, vi Sandra na mesa da Carol, mexendo no computador dela. No início, achei que fosse algo normal. Às vezes, uma precisa ajudar a outra com alguma pendência. Mas algo me incomodou. Sandra estava muito concentrada, e quando me viu, deu um pulo de susto e fechou rapidamente a tela. Disse que estava só checando uns e-mails que o cliente havia mandado para Carol sobre um contrato urgente. Mas aquela reação não foi normal. Então, no fim de semana, resolvi verificar os logs do sistema. O que eu descobri me deixou sem palavras. Sandra havia acessado o computador da Carol dezenas de vezes nos últimos 2 meses. Sempre quando Carol não estava presente. E sempre nos horários próximos aos problemas relatados. Segunda-feira cedo, cheguei no escritório determinada a flagrar Sandra em ação. Carol havia avisado que chegaria mais tarde porque tinha uma reunião com um cliente externo. Me posicionei estrategicamente na sala de reuniões, com vista para as mesas, fingindo que estava organizando papéis. E lá estava Sandra, novamente na mesa da Carol. Eu observei ela deletar e-mails importantes, alterar informações em planilhas, e até mesmo mover documentos para pastas erradas. Filmei tudo com meu celular. Quando Sandra terminou sua sabotagem matinal, eu me aproximei calmamente. Sandra, preciso falar com você na minha sala, agora. Ela ficou pálida, mas tentou manter a compostura. Na minha sala, mostrei as imagens que havia gravado. Você quer me explicar o que estava fazendo? Sandra tentou inventar desculpas, que estava ajudando, que Carol havia pedido, que era só uma confusão. Mas quando mostrei os logs do sistema com todas as vezes que ela havia acessado indevidamente o computador da colega, ela desabou. Começou a chorar e confessou tudo. Ela disse que estava com inveja da Carol, que não aguentava mais me ver elogiando ela o tempo todo, que achava injusto Carol ser sempre a favorita. Que começou pequeno, só movendo um documento aqui e ali, mas que foi escalando. Você quase destruiu a carreira de uma pessoa inocente por pura inveja, eu disse. E quase me fez cometer a injustiça de demitir minha melhor funcionária. Sandra foi demitida por justa causa no mesmo dia. Quando Carol chegou e soube de tudo, ela chorou, mas dessa vez de alívio. Eu pedi desculpas para ela por ter duvidado, expliquei toda a situação. E no fim do mês, ela ganhou a promoção que já estava planejada, além de um aumento extra como forma de reparação. O mais irônico de tudo, Sandra, tentando derrubar Carol, acabou provando exatamente por que Carol merecia ser promovida. Porque mesmo sendo sabotada, Carol nunca desistiu, nunca jogou a culpa em outros e continuou dando o seu melhor. E Sandra? Bem, descobrimos depois que ela estava fazendo isso não só com Carol, mas também tentando prejudicar outros colegas que se destacavam. Hoje, Carol é supervisora e tem uma das melhores equipes da empresa. E eu aprendi uma lição valiosa sobre não julgar alguém pelos resultados sem investigar o contexto. Às vezes, quem parece estar falhando pode estar sendo sabotado por quem você menos imagina. Se você gostou dessa história, segue o canal para mais conteúdos como esse.